Glória a Deus. Se tu vê um irmão sem Bíblia, compartilha com ele. Essa palavra é muito importante. A palavra de Deus é muito importante. E aproveita, se não deu a paz do Senhor com o irmão do lado, para tu pegar a paz do Senhor. Momento de comunhão. Glória a Deus. Então diz assim, Lucas 18, 9. A parábola do fariseu e o coletor de impostos. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé, de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para sua casa, em vez do outro. Porque tudo que si mesmo se exalta será humilhado, e o que si mesmo se humilha será exaltado. Pode se assentar. Essa é uma passagem muito forte, eu estava lendo hoje. Isso tocou muito o meu coração. Temos 2 tipos de pessoa. Uma que talvez não era tão santificada, mas se achava santo e superior. O outro que talvez tinha uma vida de santificação, mas pela função, pelo trabalho dele, olhavam ele como inferior. E é interessante que ter uma vida com Deus não necessariamente tem que mostrar para todo mundo que tem uma vida com Deus. Eu acho muito interessante, pastora, quando as pessoas batem no peito e dizem: eu faço isso, eu oro mais que todo mundo, eu subo um monte mais do que todo mundo, eu jejuo mais do que todo mundo. Gente, isso não quer dizer muita coisa. Aleluia. É interessante quando a gente vê na Bíblia, quando Daniel orava 3 vezes ao dia, isso é documentado na Bíblia. Mas como é que ele fazia? Ele subia lá na casa dele, abria a janela da casa dele e ia orar. Ele não saía anunciando para todo mundo o que estava fazendo, não. Muitas das vezes Deus quer ter um particular contigo. Você sobe um monte para ter um particular com Deus, não para mostrar que é mais santo. Você ora para ter um particular com Deus, não para bater no peito e dizer que é mais santo que o outro. É interessante que essas pessoas, os fariseus, os escribas, muitos desses que batiam no peito e se dizia santo, foram os mesmos que gritaram: crucifique. É muito interessante quando a gente percebe que a função, seu cargo eclesiástico, não quer dizer a tua salvação, não. Quer dizer que é a tua cobrança aqui. Busca mesmo o cargo eclesiástico, queira ser pastor, bispo, apóstolo. Daqui a pouco o pessoal está inventando cargo até para semideus, pastor. Mas procura mesmo cargo eclesiástico, sim, e pensa que não vai ser cobrado depois. Isso não quer dizer que você é mais santo por causa do seu cargo, não. Isso quer dizer que você tem que santificar mais, porque você está pastoreando alguém. E é muito interessante quando a gente vê esse homem. A Bíblia diz que o publicano era uma função que ele era cobrador de impostos. E isso era um sinal muito ruim para aqueles que o viam, porque ele cobrava impostos do seu povo para entregar para outro povo, que era o povo romano que dominava na época. Então imagina alguém bater na sua casa, alguns irmãos já devem ter passado por isso, mas não vou entrar mais fundo. Vai bater na sua casa e você tem que pagar uma taxa que não vai te beneficiar em nada, mas você tem que pagar. E aquele que cobra aquela taxa todo mês para você é aquele que você vê o irmãozinho lá na igreja. Como é que você vai tratar esse irmão? Assim eram os publicanos. Mas é interessante que esse publicano parecia que tinha uma vida com Deus, porque ele entendeu que perante a presença de Deus eu me humilho. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia fala de um rei chamado Davi. Ele era um homem grande, ele foi levantado pelo próprio Deus. Mas na presença de Deus, ele tirava suas vestes de rei e ia dançar na presença dele. Glória a Deus. O problema é que tem gente com salto, pastor, andando dentro da igreja e se acha superior, que na presença de Deus tem que se fechar. Não é assim, não. Na presença de Deus até a tristeza solta de alegria. Mas o irmão vem pregar, pastor. Não estou falando aqui não, tá? Desculpa, estou falando até demais hoje. Mas o
irmão vem pregar, na hora da palavra ele quer que todo mundo dê glória, que todo mundo adora, mas na hora do louvor está sentado com o celular e com a cara empurrada. Eu não entendo isso. É uma hipocrisia, e isso existe muito, eu já vi muito disso. O que é isso? Na minha hora de pregar, em Deus desce, como se fosse na Arca da Aliança, a presença de Deus desce sobre mim, e eu agora estou cheio de Deus para falar, porque durante o culto todo, Deus não estava presente. Só quando eu falei, é muito ego, essa geração é muito ego. Deus só fala na minha boca, na boca do irmão não. Deus só revela a mim, o irmão não. No particular, eu fico íntimo de Deus, meu irmão não consegue esse nível de virtude. É interessante que Davi, quando ele chegou ao nível de rei, antes ele tinha intimidade com Deus no campo. É interessante quando a gente fala de Enoque, a Bíblia não fala tanto de Enoque, presbítero, mas fala uma coisa, ele andava com Deus. Tem um irmãozinho que pega o ônibus todo dia, está ouvindo louvor. Vai tomar banho, ouve louvor. Qualquer hora ele está orando. Ele está andando com Deus. Quem é que anda com Deus? É interessante que Enoque é arrebatado. Você está pronto para ser arrebatado? Ande com Deus. Como diz aquela música do Lázaro, fala com ele quando acordar, pede ele para te proteger. Já viram esse louvor? Fala com ele o tempo todo e você vai vencer, como diz a letra do louvor. É estar com ele o tempo todo, é orar o tempo todo. Não adianta eu ter uma vida de cada semana me consagrar, o resto da semana eu viro outra pessoa. Isso não adianta. Então, essa passagem toca muito no meu coração quando fala disso. O fariseu era um homem importante. O fariseu era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas ele não conseguia se humilhar perante a Deus. Ele se achava tão superior, só faltava falar: Deus, me desculpa, mas o Senhor vai ter que fazer na minha vida porque eu sou superior. Colocar Deus contra a parede, porque tem gente que faz isso. Enquanto o publicano sabia dos erros, sabia dos defeitos dele, mas ele se humilhava perante a Deus. Ele sabia da sua pequenez. E falar em pequenez e publicano me lembra de Zaqueu. Zaqueu é uma passagem, quando fala de Zaqueu, eu acho muito interessante, porque eu me lembro que na Bíblia fala que todo mundo queria Jesus ir para sua casa, queria andar perto de Jesus. Eram multidões que seguiam Jesus, eram pessoas que apertavam Jesus o tempo todo. Era assim a Bíblia. Só que Zaqueu, ele era publicano também, era mal visto. Mas Zaqueu estava em cima de uma árvore, e a Bíblia conta que Jesus chega até ele e fala assim: desce depressa, porque hoje me convém para a sua casa. Sabe o que mais toca no meu coração a passagem de Zaqueu? Não foi ele que teve que ir até Jesus, foi Jesus que foi até ele. Mas antes, ele teve uma decisão, ele subiu numa árvore, ele era pequeno, a multidão era grande, a árvore tinha espinhos, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Só que antes mesmo dele subir, Jesus já conhecia o coração dele. Antes mesmo de você vir adorar aqui, Jesus já viu você adorando na sua casa, quem crê? E Jesus chama Zaqueu, e quando Zaqueu desce daquela árvore, as pessoas falam: Jesus, tu vai para a casa desse homem que é pecador, desse homem que rouba, desse homem que é pecador. Só que Zaqueu, ele muda, e ele fala: se eu roubei alguma coisa, eu restituo essas pessoas. É interessante esse se, e se eu roubei, ele não está afirmando que ele roubou. É interessante que quando a gente está na presença de Deus, quando a gente erra, a gente acha cada erro para pedir perdão a Deus. Vocês já perceberam? Até aquilo que a gente não falou, antes mesmo da gente pensar, a gente já pede perdão, desculpa. Essa é a vida de quem tem intimidade com Deus. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, muda a história daquele homem. E eu estou dizendo hoje, essa noite, se você vem buscar Jesus verdadeiramente, Jesus vai entrar na tua casa. Não faça as coisas no automático. Zaqueu não fez no automático não, ele poderia ser mais um na multidão, mas ele preferiu subir na árvore para ver Jesus. Aquele homem coxo que os amigos subiram pelo telhado para ver Jesus. Qual é o esforço que você está tendo para ver Jesus? Ou qualquer argumento te faz cansar de ir para a presença de Deus. Porque a igreja da pastora Mara é uma bênção, né? Mas não tem ar-condicionado. Aí nesse calor desanima. É esse teu argumento? Não, porque os irmãos gostam de dar lugar, às vezes fica meio barulhento, não gosto muito. Será que esse é teu argumento para não vir à igreja? É o calor? É o barulho? É o quê? Quando chove está ruim demais, quando está calor está ruim demais.
Fico reparando, pastor, é terça-feira, dia de culto da família, terça-feira, quando chove, vê se a igreja mexe. A gente precisa mudar muitas coisas. É o irmão, pastor, que quer tanto que a família venha para a igreja, mas no culto da família não vem um. Meu Deus! Aí fica difícil. São essas velhas práticas que a gente precisa mudar. Ou que só vem para a igreja para bater ponto. É interessante isso. Você vem para a igreja para adorar? Ou vai fazer tudo no automático? Será que Deus vai precisar colocar um muro na tua frente para você ultrapassar, para você começar a valorizar a presença de Deus? Tem os irmãos aí, lá em outros países, que estão sofrendo para estar na presença de Deus, e você está aqui de graça, meus irmãos. Eu estava vendo uma passagem na televisão, estava vendo um jornal, foi até na Globo, interessante isso. Estava mostrando uma grande migração, isso foi ano passado, no início do ano passado, de chineses nos Estados Unidos. Aí estava dando, acho que no jornal da Globo. E aí esses chineses, eles estavam atravessando para chegar nos Estados Unidos com a Bíblia na mão. Vocês têm ideia disso? O símbolo deles não era uma arma para atravessar. Não era um escudo, não era nada. Era uma Bíblia. Eles poderiam deixar a mala deles lá. Eles poderiam perder tudo, mas eles não perdiam a presença de Deus. Eles estavam atravessando com a Bíblia porque sabiam que se eles atravessarem ali, eles teriam direito a poder adorar esse Deus que a gente serve aqui. O problema é que a gente está vivendo um tempo fácil e a gente está deixando, está negligenciando como se fosse fácil. Vir para a presença de Deus é algo fácil. Muitos irmãos morreram no Coliseu. Leões os devoraram na frente de todo mundo e você está adorando aqui. E qualquer coisa nos faz desanimar da presença de Deus. É perseguição de irmãos. Gente, vamos amadurecer. Na igreja primitiva não dava nem tempo de um perseguir o outro. Quem já era perseguido por todo mundo. Meu Deus, verdade. É um amadurecimento espiritual que a gente precisa ganhar. Os nossos maiores inimigos, as pessoas acham que os nossos maiores inimigos estão com a gente dentro da igreja, mas os nossos inimigos não são pessoas. A Bíblia vai falar disso. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o meu irmão, não é contra o Emerson quando erra uma virada. A minha luta não é contra ele. A minha luta é contra o inimigo. E a gente precisa ter isso em mente. A gente veio adorar. Você veio adorar? Você verdadeiramente veio adorar? Ou você veio para bater ponto? Você veio porque no dia da Santa Ceia, se faltar, pega mal. É por isso que você veio? Porque se faltar no dia de Santa Ceia, a pessoa vem até doente, pastor. É o único culto que o irmão vem até doente para a igreja. Só para os outros não achar que ele está em pecado. Ele pode faltar o mês todo, mas no culto de ceia ele tem que vir. Mas você veio para quê? Para bater ponto? Só para ser mais um domingo? A tua adoração não é o irmão que faz, não. Se o irmão, se a pastora que vier pregar aqui, ela pregar suave, isso não quer dizer que ela não tem Deus, não. Ela tem sabedoria. A tua adoração, o teu glória vem de você que está aí assistindo, que você está aí adorando. Ela não precisa dizer, não precisa glorifica, adora. Não. É só você e Deus, é teu momento com Deus. Grite, chama a presença dEle. Seja você como Zaqueu numa árvore chamando a presença dEle. Ou vai adorar por decreto. Vai adorar porque alguém te mandou adorar. Seja um verdadeiro adorador, aquele que adora Espírito e verdade. E assim eu agradeço a minha oportunidade.